De volta com Boa Tarde CBN, 2h36, vamos falar de saúde. O Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina mantém o seu posicionamento contra a atuação de pessoas que não foram aprovadas no exame Revalida de trabalharem aqui no Brasil como médicos. E o SIMESC, o Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, também segue essa posição, por isso que nós já temos na linha e agradecemos a disponibilidade do Dr. Leopoldo Bach, ele é secretário-geral do sindicato, está conosco para que acompanhe no rádio e também na internet. Boa tarde, Dr. Leopoldo, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da CBN. Vamos explicar para o ouvinte o que significa essa decisão e, inclusive, essa manutenção de posicionamento, porque já é um posicionamento desde antes. A gente está falando, por exemplo, do programa Mais Médicos, que lá na sua formação original é fazer a contratação de profissionais até que não eram do Brasil, sem a obrigação do Revalida. Agora existe até uma expectativa de retomada desse programa. É por isso que, de novo, o Conselho vem a público reforçar esse posicionamento, doutor? Sim, na realidade a nota oficial foi feita pelo COSEMESC, né? Que reúne todas as entidades de Santa Catarina, as entidades médicas, né? Então, isso é uma posição conjunta do SIMESC, do Conselho Regional, da ACM, da ACAMESC e da Cimersul. É um assunto já antigo, que está sendo requentado agora, devido a uma decisão de um juiz do tributo desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que obrigou, então, determinou judicialmente a recontratação de cerca de 1.800 médicos formados no exterior, sem revalida, que atuavam anteriormente no programa Mais Médicos. Então, infelizmente, é uma má notícia para a população, né? Onde, mais uma vez, é sujeita a ser atendido por pessoas sem qualificação, que vieram para o Brasil formadas em faculdades duvidosas e que não tiveram a competência de passar nos testes de qualificação que são exigidos para atuar no Brasil como médico. Testes esses que são exigidos no mundo inteiro. Qualquer país decente tem a mesma programação para aceitar médicos estrangeiros. Portugal, Canadá, Estados Unidos, França, Espanha, Uruguai, Chile, qualquer país que possa imaginar, não ser países muito, muito pobres, muito pouco desenvolvidos. Então é inimaginável que esse assunto esteja voltando à baila, mais uma vez. Doutor, inclusive, conselhos e entidades de outros estados também estão se manifestando contrários a essa possibilidade, né? Só para a gente entender melhor, o Revalida, então, seriam esses testes de qualificação que o senhor mencionou? Sim, exatamente. Para alguém poder trabalhar em outro país, ele precisa mostrar que tem os conhecimentos e a qualificação técnica necessária para fazê-lo. Então, ele tem que passar por um teste teórico, um teste clínico, uma entrevista, várias coisas para provar que pode trabalhar normalmente, igual a qualquer outro médico formado no país. Certo? Então, isso é uma coisa normal, a maioria dos países exige isso. Agora e, também... aliás, existe uma lei aqui no Brasil que determina que isso seja feito. É a lei número 13.959, de 2019, que exige a aprovação no Revalida para permitir a atuação no país de pessoas formadas em medicina exterior. Então, essa decisão judicial vai, inclusive, contra essa lei, dentro daquele panorama de insuficiência e insatisfação jurídica que a gente vive no Brasil hoje, onde tem uma fraqueza das leis, que precisam ser mais observadas. Justamente para entender esse ponto, porque há também um processo, né, para se fazer o Revalida, leva tempo, algumas localidades não têm profissionais na área de medicina, aí o governo quer acelerar a contratação, só que pelo número de profissionais hoje existentes no Brasil, seria possível o atendimento completo dentro do país? Por que esse profissional ele não quer ir para o interior, né? No caso, dificultando também o atendimento no interior do país? Olha, isso é mais que possível. Só em Santa Catarina existem 18 faculdades de medicina. Então existe médico mais que suficiente. O que faltam são programas e políticas de saúde pública que permitem que médicos sejam contratados com um salário digno, com condição de trabalho adequada, para permitir nos seus lugares. Porque ser contratado com um salário baixo, sem ter condição nenhuma de trabalho, ser colocado numa cidade de difícil vivência, fica difícil para qualquer um. Não é só médico que não quer, qualquer um não quer. Advogado não quer, juiz não quer, promotor não quer, policial não quer.
delegado não quer, ninguém quer. Então tem que dar uma qualificação suficiente para que esses profissionais possam ir. Não adianta querer colocar alguém que não tem qualificação nenhuma para atender mal a população e acabar causando problema para essas pessoas. Doutor, e existe um diálogo hoje entre a categoria e o governo federal? Olha, não posso afirmar nada a esse respeito. As entidades federais é que são responsáveis por esse diálogo, né? Uhum. Mas tanto quanto eu saiba, não fomos convocados para nada até agora. Uhum. A expectativa é justamente por essa decisão, porque há uma decisão, ou pelo menos uma ideia de retomada desse programa, o Mais Médicos. Ao longo dos próximos meses a gente vai continuar acompanhando e repercutindo com as entidades de classe também aqui no estado. Doutor Leopoldo Bach, secretário-geral do CIMESC, que é o Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela disponibilidade e bom trabalho por aí. Obrigado também, uma boa tarde. Obrigado, doutor. Até a próxima.